Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Psicopatas. Como identificar um psicopata no seu dia a dia? A psicopatia tem cura na infância? Dá pra gente observar traços de psicopatia numa criança? Essas são algumas perguntas que me fizeram e eu vou responder agora junto com vocês. Para dar um contexto, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas faltou algumas coisas que eu queria falar, então vou refazer. Eu coloquei no meu Instagram uma caixinha de perguntas perguntando a respeito desse tema e muita gente se interessou, mandaram sugestões, várias perguntas e eu fiquei muito feliz em saber que tem gente também interessada nisso. Me deixa acreditar que o Instagram não é só dancinha, não é só passinho, tem galera também interessada em assuntos pertinentes como esse. Então vamos embora. Primeiramente vamos entender o que é uma psicopatia. É um transtorno de personalidade, tanto é que também é conhecido como transtorno de personalidade antissocial, onde o psicopata ele enxerga o mundo de uma maneira diferente. É como se fosse basicamente 100% razão e quase 0% emoção. E os psicopatas estão sempre buscando três coisas basicamente: poder, status e prazer. A gente da neurociência, da neuropsicologia, costuma dividir a psicopatia em 3 graus: leve, moderado e severo. Eu vou dar aqui mais ou menos um exemplo para diferenciar um do outro e a gente entender melhor, beleza? Leve. Uma pessoa com psicopatia leve, geralmente, ele mente, ele te engana, ele quer realmente se sobressair nas suas custas, nas suas costas, né? A exemplo de um estelionatário, esse pessoal que faz pirâmide financeira, que quer te enganar, que quer ganhar dinheiro nas suas custas e sentem até um certo prazer, é um exemplo clássico de psicopatia leve. Psicopatia moderada, a mesma coisa. Eles geralmente costumam te enganar, mentir, te manipular, te usar para conseguir o que ele quer. Eles têm capacidade até de articular um crime contra a sua vida, mas não costumam sujar as mãos. Então, por exemplo, eu costumo usar um exemplo de um político que quer tirar um adversário da reta. Então, ao mesmo tempo que ele manda uma pessoa matar esse político, ele está numa festa lá, se divertindo, não está nem sentindo nenhum pingo de remorso nem de culpa. Então, esse é um exemplo clássico de psicopatia moderada. Psicopatia grave. Esse a gente mais conhece porque a gente vê muito Netflix, né, e tudo mais. Aí o buraco é mais embaixo, como eu falei. Essas pessoas, além de manipular, de usar, de mentir, de trapacear, eles costumam ter prazer no sofrimento do outro, em subjugar o outro. Então, muita gente relata, os psicopatas, que eles têm prazer em ter esse poder das mãos na vida, em decidir se você vai viver ou morrer. Por isso, muitos se intitulam de Deus. Eu sou Deus porque eu decido se você vai viver ou morrer, tá certo? E muitos perguntam também sobre serial killer. Digamos que um serial killer é os casos mais graves da psicopatia grave, tá certo? Existem psicopatas graves que não se tornam serial killers, tá bom? Vou citar aqui o exemplo do psicopata americano, eu acho que é o mais famoso, é o Ted Bundy, que tem até documentário, tem filme dele na Netflix. Ele é um psicopata clássico, charmoso, educado, manipulador e tem aí na conta cerca de 100 mortes aparentes, tá? Então, esse é um exemplo de serial killer gravíssimo. Agora vamos para as perguntas que me fizeram na caixinha lá, é bastante pertinente inclusive. @icabeca perguntou o seguinte: uma pessoa nasce psicopata ou ela se torna? Então, a psicopatia é uma condição genética, você já nasce psicopata, você não se torna. O que pode acontecer é você desenvolver essa psicopatia mais cedo ou agravar de acordo com suas experiências. Por exemplo, você tem uma criança já psicopata e ela sofre abuso, sofre maus tratos. Isso pode fazer com que agrave, com que ela fique mais violenta ainda. E o que acontece é o seguinte: na nossa cabeça, a gente tem uma coisa chamada de sistema límbico. É o sistema afetivo que a gente tem, digamos assim. Ele controla os nossos afetos. E o psicopata, neurologicamente falando, ele tem uma desconexão nesse sistema límbico, tá certo? E quanto maior essa desconexão, mais grave é o caso da psicopatia, tá certo? Então, o cérebro de um psicopata para uma pessoa normal é diferente. E para a gente compreender melhor, olha só que interessante. O nosso cérebro, ele é dividido em algumas áreas, tá certo? Cada área tem a sua função, cada área controla a sua função. Então, por exemplo, tem área que controla o afeto, tem área que comanda o medo, a raiva, o nojo, tá bom? E neurocientistas brasileiros fizeram um estudo, o Brasil saindo na frente aí. Colocaram o cérebro de um psicopata e o cérebro de uma pessoa normal, mapearam, tá certo? E começaram a mostrar imagens. Às vezes imagens de uma praia, de um pôr do sol, imagens sossegadas e às vezes imagens drásticas, como o estupro de uma criança, crimes violentos. E observaram que as áreas
dos cérebros do psicopata e das pessoas normais, eles eram afetados de diferentes formas. Por exemplo, quando mostrava uma criança sendo estuprada, o psicopata, neurologicamente falando, não demonstrava nenhuma reação. E pior, algumas áreas do prazer, elas ficavam em alerta. Então, quando ele via aquela imagem, ele sentia uma espécie de prazer. Já uma pessoa normal, não. Quando via a imagem de uma criança ser estuprada, por exemplo, as áreas que comandam a raiva, nojo, medo eram afetadas. Então, vocês tiram por aí a diferença do encéfalo de um psicopata para uma pessoa normal. A Aline Faustino perguntou o seguinte: como é tratada uma psicopatia? Então, Aline e todo mundo, infelizmente a psicopatia não tem tratamento, não tem cura, tá certo? Pode ser que daqui a 10 anos crie-se um chip que coloque nesse sistema límbico que eu falei anteriormente para fazer novas conexões e melhorar o afeto e melhorar uma possível empatia, mas até hoje a ciência não avançou a esse ponto, tá certo? Então não tem cura, não tem tratamento. O que a gente pode fazer é isolar e ter o cuidado dessas pessoas. Agora sim, a cultura de um povo pode melhorar ou piorar um psicopata de acordo com a tolerância dos crimes que ele comete. Então, por exemplo, se eu moro num país onde quase tudo é liberado, onde não tem pena de morte, onde as penas são leves para alguns crimes violentos, o psicopata ele pode desaflorar mais, ele pode cometer mais crimes, ele pode ser mais violento ainda. Agora, se eu moro num país rígido, onde tudo é pena de morte, prisão perpétua, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime, porque o psicopata, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que ele é psicopata, e ele sabe que aquilo que ele faz é errado, ele só simplesmente não se importa. Sabrina de Araruna perguntou o seguinte: é possível ver traços de psicopatia na infância? Ótima pergunta. Então, Sabrina, é possível sim, certo? Alguns estudos mostram que a partir dos 5 anos a criança já é capaz de demonstrar alguns sinais de psicopatia. Por exemplo, uma criança com essa tendência, ela costuma manipular os familiares, a não ter empatia com os irmãos, por exemplo, em estar querendo sempre jogar o pai contra a mãe, o avô contra a avó, tá? Costuma também maltratar os animais. Não estou querendo falar aqui que crianças com esse comportamento são psicopatas, mas já são sinais de alerta. Laís Martins perguntou o seguinte: os psicopatas, eles são narcisistas? Então, um psicopata, uma das características principais é o seu egocentrismo. Ele tem um ego muito elevado, ele se acha superior. E quem não é igual a eles, eles acham patético, tá certo? Então, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, tá certo? Porque tem gente que se acha que tem um ego muito grande, mas não tem psicopatia. Show? Beatriz Batista perguntou o seguinte: como identificar um psicopata? Essa pergunta aqui foi feita por várias pessoas e eu vou responder aqui em nome de Ana Beatriz. Vamos lá, eu separei aqui por tópicos algumas características bem marcantes de um psicopata. Uma das características principais é a frieza. Eles são sempre frios. O mundo pode desabar e ele está nem aí, de boa. Outra coisa, ele vê no outro como um objeto que ele pode conseguir prazer, como se fosse uma peça de tabuleiro, tá? Ele não tem afeto por você. Se o psicopata dizer que ama você, é mentira. Ele só quer conseguir algo que você tem, tá certo? Você lá é como se fosse um game. Você está fazendo parte do jogo. Tudo que ele faz é de caso pensado para ter algum benefício para ele, como eu falei, ou prazer, ou status, ou poder. Outra coisa, outra característica, eles são egocêntricos e megalomaníacos. Egocêntrico quer dizer o seguinte, que eles têm um ego muito elevado e quer ser o centro de tudo, é como se todo mundo fosse patético, como eu falei, e ele fosse superior. Megalomania quer dizer que ele se acha poderoso, ele se acha o bonzão de tudo. Tanto é que alguns, em casos graves, eles se intitulam deuses. Outra coisa é a ausência de culpa, a ausência do remorso. Ele pode matar uma pessoa e não sofrer nada por isso. Como, por exemplo, eu já vi algum vídeo perguntando a um psicopata por que ele matou a família. Ele disse: não, matei minha mãe porque ela fez uma comida ruim. E fala isso com a maior naturalidade do mundo, ou seja, não sente culpa nenhuma. Outra coisa, ausência de empatia. Eles são incapazes de se colocar no lugar de uma outra pessoa. Então, um psicopata estupra uma criança e se alguém perguntar para ele, ele vai dizer: ah, ele olhou para mim de forma diferente, eu achei que ela queria alguma coisa comigo. Olha a cabeça, não faz nem sentido isso daí. Então, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Outras coisas também, mentira, eles mentem bastante, trapaça, manipula, então sempre querem estar um passo à frente, tá certo?
E o pior, não tem vergonha de ser quem eles são, eles têm até orgulho. Se você pegar um psicopata na mentira e descobrir que ele está mentindo, ele trata com normalidade, continua o assunto e não está nem aí. Outra coisa, muita gente acha que psicopata é um monstro que você vai conseguir identificar facilmente, e muito pelo contrário. Eles são geralmente pessoas educadas, agradáveis, tá certo? Em vários casos são charmosos, são pessoas com inteligência racional acima da média, por isso é fácil dele te enganar. É tão fácil para eles que parece burrice de quem está sendo enganado, mas não. Eles mapeiam você, eles vão saber a sua reação, vão conhecer você, e por isso para ele fica fácil te iludir, te ludibriar e conseguir o que ele quer. E outra característica marcante aqui, por fim, mas não menos importante, é essa necessidade de excitação, necessidade de sentir um prazer extremo, principalmente com a dor do outro. Agora falando de um caso grave, né? É quase um orgasmo que ele sente quando ele vê alguém implorando pela vida. Ele se sente no comando da sua vida e aí é o maior prazer, é o ápice da vida de um psicopata. E eles têm o maior orgulho de fazer isso. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Lembre-se que esse é só um resumo para a rede social de um assunto tão importante e extenso, tá certo? Não é vendo um vídeo desse que você vai identificar o psicopata no seu dia a dia. Mas espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!